Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre alguns temas que ganham cada vez mais destaque e que são nevrálgicos nas empresas. Eu estou falando de violência moral, sexual e assédio no ambiente de trabalho. Condutas abusivas e repugnantes que exigem ações. Para abordarmos sobre essas questões, eu estou recebendo neste episódio do IBFcast o sócio-líder da área trabalhista do escritório Lemos, Advocacia para Negócios, com atuação estratégica em operações jurídicas complexas, compliance trabalhista e prevenção de riscos corporativos. Especialista, gente, em gestão de canais de denúncia e certificado em investigações corporativas. Agostinho Zequim Pereira. O Agostinho é também coordenador do recém-criado Comitê de RH do IBF Campinas Interior Paulista. E lembramos que o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. O IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Agostinho, antes de mais nada, queria te agradecer de você ter aceito o convite do IBF, para participar desse episódio. Temas que ganham destaque cada vez mais. É um prazer muito grande te receber, viu? Milton, o prazer é todo meu. A gente se conhece há tanto tempo e nós temos uma relação muito profunda com o IBF também, então unir a sua pessoa ao IBF, para mim, é sempre muito gratificante. Ô Agostinho, você sabe que eu fiz um levantamento e eu fiquei bem perplexo com relação a essa questão envolvendo, estatisticamente falando. Só para você ter uma ideia, a violência moral, sexual e assédio no ambiente de trabalho, dados de 2005, quer dizer, são novos, apontam que aumentaram 22% os processos de assédio moral. Os de assédio sexual cresceram 40%, evidenciando, logicamente, a urgência do combate a essas práticas. Para quem está nos acompanhando, assédio moral e violência moral caracteriza-se pela exposição dos trabalhadores a situações vexatórias, humilhantes e repetitivas que visam desestabilizar emocionalmente a vítima. Por que eu estou trazendo esses dados? Ô Agostinho, quando a gente vê, por exemplo, as consequências que isso pode causar nas pessoas, e a gente infelizmente percebe, isso daí ainda é um fato, que a gente espera que no futuro caiam esses números, que é uma situação extremamente repugnante, mas as questões emocionais que geram nessas vítimas, tipo síndrome do pânico, as pessoas terem a questão de estarem sendo perseguidas, então, emocionalmente abala essas vítimas, psicologicamente também. Então o caso é muito sério e as pessoas não fazem ideia. E tem uma lei que as pessoas sempre dão um apelido para as leis, E tem uma lei que ela é caracterizada como emprega mais mulheres. Isso. E eu queria que você destacasse que tem alguns pontos bem importantes nessa lei, que é a 14.457, que trata das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. É exatamente isso, Agostinho?
Isso, a lei, na verdade, Milton, ela é um pouco mais ampla do que isso, ela tem outros aspectos tão importantes quanto esses também, o apoio à parentalidade, uma série de flexibilizações com relação à duração do trabalho, nessa fase importante da vida da mulher e do homem, né? A parentalidade de modo geral, tanto envolvendo a mulher quanto o homem. Mas um dos aspectos que eu reputo mais importantes dessa lei foi justamente tornar obrigatório para as empresas que têm CIPA a criação de um canal de denúncias garantindo o anonimato do denunciante. E isso é de extrema importância, porque há uma série de estudos de que as pessoas têm medo de denunciar. Você se imagina sendo empregado de uma empresa, você vai ter que fazer uma denúncia, você vai ter que se expor ao fazer essa denúncia. E muitas vezes a denúncia pode ser contra o seu chefe, ou alguém que tem um cargo alto dentro da empresa. E aí vem aquela história de que a corda estoura do lado mais fraco. Então a pessoa fica com receio. Quando a lei determina que é necessário garantir o anonimato do denunciante, a pessoa se sente mais à vontade de colocar a denúncia no canal. Não é? Veja, não é que a pessoa tenha que fazer uma denúncia anônima. Não, ela pode se identificar, não há problema nenhum. Aliás, eu como investigo denúncias, para mim é muito melhor quando a pessoa se identifica. Porque aí eu tenho pelo menos como começar a investigação conversando com o denunciante. Sim. Porque geralmente as denúncias elas não vêm com todos os dados que eu preciso. Então se eu sei quem é o denunciante, eu posso, de uma maneira bastante velada, eu posso entrar em contato com esse denunciante e tirar todas as dúvidas que eu tenho para, a partir daí, começar uma investigação com um pouco mais de profundidade. Né? Então, essa exigência legal veio em boa hora, como você mesmo disse. Nós temos números alarmantes de assédio, de violência. Então, quando você facilita a denúncia, então você consegue combater isso de uma maneira mais satisfatória. Né? E o outro ponto que a lei colocou, também como obrigação para essas empresas, é o treinamento a cada 12 meses sobre o assédio, sobre a violência, sobre igualdade e sobre diversidade. Olha que bacana. Então são 4 pontos que são extremamente importantes e todos, 100% dos empregados, todos os empregados da empresa têm que ser treinados anualmente com relação a esses temas. Quer dizer, eles têm que entender como funciona isso, até para facilitar a compreensão deles. Sim, porque muitos deles nem entendem direito. Será que eu estou sofrendo um assédio aqui? Não tem essa percepção. Não né? tem essa percepção. Então o treinamento é importante por causa disso. Vai mostrar, eu também faço esses treinamentos nas empresas, quer dizer, eu dou exemplos práticos. O que é assédio? E dou exemplo do que não é assédio, porque também muitas vezes a pessoa confunde. Né? Eu falo assim, meu empregador toda hora pede para eu fazer hora extra, eu estou sendo assediado. Isso não é verdade. Dependendo da situação, isso não é verdade, porque fazer hora extra é algo que está previsto na legislação trabalhista. Exatamente. Né? Tendo uma razão para isso. Né? Então, é bom, esses treinamentos são muito bons porque o empregado começa a se situar lá e falar, bom, isso aqui, tudo bem, isso pode ser feito, isso aqui já está extrapolando. Não. Então, é válida a lei. Agostinho, conforme você colocou bem, nós nos conhecemos há muitos anos, e uma característica sua, que eu admiro bastante, é que você está sempre buscando informações, interagir o máximo possível em relação às alterações, né, às possíveis mudanças que culminam sempre em questões relacionadas à área trabalhista. Tá? Hoje, a gente tem uma situação assim, bastante complexa, porque a partir da reforma trabalhista em 2017, feita no governo Temer, as relações de trabalho começaram a mudar. E, consequentemente, hoje, você tem um perfil de trabalhador muito diferente do que era antigamente. Então, muitos, por exemplo, não querem mais ser CLT, querem ter a liberdade, por exemplo, de atuar com contrato como pessoa jurídica e tudo mais. E isso daí, de certa forma, existe uma preocupação muito grande
né, de como vai ficar a justiça do trabalho dentro dessa questão. Porque tem fatos, por exemplo, que muitas vezes têm sido decididos pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça brasileira. Diante dessa questão, desse quadro que eu estou lhe mostrando, e diante dessa situação, por exemplo, velada, que acontece em muitas empresas, principalmente na questão da mulher, tá? Como é que fica isso no funcionário que é contratado num regime, por exemplo, jurídico? Perfeito. Você apontou bem, Milton, a gente não tem mais a realidade que a gente tinha na década de 40, quando foi criada a CLT. Uhum. Então, muito embora a CLT venha a passos curtos se atualizando, ela ainda não chegou no patamar da realidade. Aliás, tem uma frase muito interessante que diz que quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Uhum. Porque não adianta nada você fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. Não é? E nós estamos experimentando isso hoje. Você apontou muito bem o perfil do trabalhador hoje. Existem muitos trabalhadores hoje que colocam algo importante para eles acima do emprego, que é a liberdade. Uhum. É a possibilidade de ter tempo para fazer algumas coisas que dizem respeito só a ele. Então, aquela história que muita gente ouviu no passado, olha, você precisa ter um emprego de carteira assinada. Esse vai ser o seu futuro. Você vai trabalhar a vida inteira, carteira assinada, vai se aposentar. Tal. Se você perguntar hoje para o jovem que está ingressando no mercado de trabalho, a grande maioria deles não está pensando nisso. Eles querem um emprego, querem trabalhar, mas querem ter liberdade para fazer outras coisas também. E quando você tem um emprego de carteira assinada, regime CLT, você tem que se sujeitar a um horário de trabalho, né, que muitas vezes é inflexível. Então isso fez com que muitos trabalhadores procurassem formas alternativas de trabalhar. Não é que ele não quer trabalhar, ele não quer trabalhar como empregado. E existem outras formas. O grande problema é que a Justiça do Trabalho como um todo, principalmente o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, sempre foi muito resistente a isso. Para a Justiça do Trabalho, quando um trabalhador começa a prestar um serviço, em princípio ele é empregado. A empresa que vai ter que provar que ele trabalhava mediante outro tipo de regime que não o regime da CLT. A Justiça do Trabalho sempre foi muito rígida no controle à terceirização e à contratação de trabalhadores sem vínculo empregatício. Mas como você pontuou, acima da Justiça do Trabalho tem o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, Milton, todo mundo tem direito de errar e o Supremo Tribunal Federal de errar por último. Não é que o que o Supremo diz está certo. É que depois que ele falou alguma coisa, ninguém mais pode falar, porque ele é o guardião da Constituição, máxima, não é a instância máxima. Então, e com relação, por exemplo, à terceirização, foi um duro golpe que o Supremo Tribunal Federal aplicou na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tinha uma visão muito limitada de terceirização e o Supremo Tribunal Federal mudou drasticamente isso, né? Hoje, a empresa terceiriza praticamente a área que ela quiser dentro da empresa. E para a Justiça do Trabalho isso era algo impensável. A empresa só poderia terceirizar a sua chamada atividade meio, não a sua atividade fim, né? E o Supremo falou, não, pode terceirizar o que quiser. E agora a gente está com o fenômeno da pejotização, não é? Que é exatamente isso, você contratar um trabalhador como se fosse uma pessoa jurídica, PJ, e não como empregado, que é outro tema que está para ser julgado. Tá? O ministro Gilmar Mendes já determinou suspensão dos processos que discutem a pejotização. E é um outro ponto que, pelo que tudo indica, vai tomar um rumo lá no Supremo Tribunal Federal bem diferente do que o rumo que a Justiça do Trabalho costuma adotar. Então, nós vamos ter, a partir daí, cada vez mais trabalhadores sem vínculo empregatício. Mas a Constituição determina que a empresa tem a obrigação de manter o meio ambiente de trabalho sadio. Não importa a natureza jurídica do vínculo,
que o trabalhador está trabalhando. O meio ambiente de trabalho vai continuar sendo responsabilidade daquela empresa. Então, se houver casos de assédio moral, de assédio sexual, a denúncia vai ser feita contra a pessoa que pode eventualmente não ser empregada, pode ser um PJ que está trabalhando ali. Então, aí nesse caso, Agostinho, só para não perder a linha de raciocínio, num caso como esse, eu sou um PJ, eu estou sendo assediado na empresa. Você é a vítima. É. Uhum. Por exemplo, aquilo ali está me incomodando e tal, eu vou fazer a denúncia à Justiça do Trabalho. Nesse sentido, eu vou entrar como PJ fazendo a reclamação, já que é o meu contrato de PJ, ou eu posso entrar como pessoa física nesse caso? Quer dizer, como é que fica essa questão, entendeu? Um dos pontos que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal relativo à pejotização é, inclusive, com relação à competência material. Quem julga isso? Uhum. Se é um PJ ingressando com uma ação, se isso vai ser competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Esse é um ponto que está sendo debatido e ainda não saiu a decisão do Supremo, então eu não consigo te responder como é que o Supremo vai decidir. Não é? Mas, independente do ramo do judiciário que vai atendê-lo, ele vai poder reclamar e vai poder, inclusive, pedir uma indenização com relação a isso. Quer dizer, não é o fato dele ser uma pessoa jurídica que ele não tenha o direito de ação. O direito de ação está garantido na Constituição Federal para qualquer cidadão. Então ele pode ajuizar uma ação, a gente ainda não sabe aonde, porque isso vai ser decidido ainda pelo Supremo, mas ele pode entrar com uma ação pedindo, inclusive, uma indenização se ele for vítima de assédio. Principalmente porque, o Agostinho, por exemplo, o número de MEIs aumenta extremamente, né? E quando você pega a figura do MEI, na verdade, o MEI, ele é o patrão dele mesmo. Isso. Então, quer dizer, em síntese, né? É o patrão dele próprio. Então, o que acontece? O CPF e o CNPJ, nessa situação do MEI, eles se integram, né? Se confundem, na verdade, né? E aí, por exemplo, você tem, sei lá, de repente, dentro dessa configuração Simples Nacional, que é uma empresa, por exemplo, de pequeno porte, uma microempresa, né? Que também muitas vezes tem como caracterização, né, a figura do MEI, mas empregando mais duas pessoas, por exemplo. Quer dizer, então, a gente tem uma estrutura hoje organizacional muito diferenciada do que foi na década de 40, quando a CLT foi criada. Isso. Né? Mas ainda, dentro dessa questão, tem um ponto aqui que me chamou muita atenção, e eu falei logo na abertura, gente, é que o Agostinho, né, ele é especialista em gestão de canais de denúncia e certificado em investigações corporativas. O Agostinho, isso daí é algo novo, né? Investigações corporativas é algo novo. Aí eu queria que você desse um detalhe, porque, gente, que é extremamente importante. Porque certificado, profissionais certificados nisso, de investigações corporativas, é um número bem pequeno. Por quê? Porque é novo. E o Agostinho, como ele é uma pessoa, por exemplo, que ele tem a visão lá na frente, entendeu? Quando ele viu isso tudo acontecendo, né, do jeito que estava sendo conduzido, ele falou assim, não, eu preciso, né, entender isso daí, buscar informações, foi o que você fez. Aí eu queria, só para as pessoas que estão acompanhando o IBFcast nesse momento poderem entender, que você destacasse como é que é essa questão dessas investigações corporativas, dessa certificação que viabilizou que você atue especificamente nessa área, se necessário. Olha, Milton, algumas empresas, mesmo antes da lei Emprega Mais Mulheres, que tornou isso obrigatório, a lei é de 2022, uma lei recente. Mas algumas empresas, principalmente empresas transnacionais,
já tinha um canal de denúncia. Isso aqui no Brasil é um negócio que ainda engatinha, mas lá fora, empresas mais sérias sempre tiveram um canal de denúncia. Mas quando eu vi que essa lei ia ser aprovada e que as empresas teriam que ter canal de denúncia, eu comecei a me preocupar com os nossos clientes do escritório, quem iria fazer essa investigação? Porque não é algo fácil de fazer. Tem toda uma cronologia, Claro. Você tem a pergunta certa, você tem a ordem certa das pessoas que você vai ouvir, você tem a forma de fazer isso, você tem uma série de perguntas que são perguntas-chave que precisam ser feitas, até a forma de fazer tem que ser uma forma amena, sem intimidação da pessoa que você está conversando, porque senão isso pode gerar um problema para a própria empresa, né? Então eu falei, olha, eu vou me especializar nisso, vou me certificar, porque nosso propósito é sempre atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Então, se alguém estiver passando por alguma dificuldade, a gente vai poder fazer isso. E se tornou um produto extremamente interessante do nosso escritório, porque aí eu comecei a fazer a gestão externa do canal de denúncia do meu cliente. Eu recebo a denúncia, eu dou início à investigação, eu converso com as pessoas, eu solicito documentos e emito um relatório depois final que entrego para o CEO ou quem ele determinar lá dentro da empresa. E aí tem a vantagem de ser advogado trabalhista, porque eu consigo, nesse mesmo momento, a partir do momento que eu identifico que alguma coisa aconteceu errado, eu consigo, inclusive, aconselhar a empresa que tipo de medida punitiva ela pode aplicar. Isso também tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, porque se fica apurado... Vamos pegar um caso, por exemplo, de assédio moral. Houve uma denúncia, eu apurei e cheguei à conclusão de que houve sim assédio moral. E aí eu emito um relatório para a empresa. Olha, aconteceu, a vítima fez a denúncia e está apurado que houve o assediador é o fulano. Se a empresa recebe esse documento e não toma uma medida punitiva imediatamente... Está sendo conivente. Né? Ela está sendo conivente. E o que mais que acontece? Existe, quando a gente quando a gente estuda a aplicação de punições, existe um princípio que a gente chama de princípio da imediatidade. O que quer dizer isso? Tão logo o empregador tomou conhecimento de algum ato faltoso, por exemplo, um assédio moral, a empresa tem que punir imediatamente. Se ela deixa o tempo passar, isso configura o que a gente chama de perdão tácito. Ela perdoou. A atitude dela de não punir imediatamente equivale ao perdão. E aí, se ela quiser punir depois de algum tempo, por exemplo, depois de um mês, quer dizer, eu emiti o relatório, ela recebeu aquele relatório, debruçou em cima daquilo, mas não toma nenhuma providência, e depois de um mês fala, bom, então o caso é grave, eu vou demitir esse empregado por justa causa. Se ela vier falar comigo, eu falo agora não. Você demorou muito para tomar essa decisão. Não é? Então, por isso que é importante na investigação também estar bem assessorado por um advogado, porque aí fala, olha, aqui cabe essa medida punitiva e se houver interesse em aplicar a medida punitiva, é importante que essa medida seja aplicada imediatamente para evitar o perdão tácito. Posso dar uma de advogado do diabo? Claro. Você veja bem, o seu cliente é a empresa. Isso. Tá? Você tem essa especialização muito importante dentro desse processo novo de investigação corporativa. Aí você vai apurar, por exemplo, em relação a um funcionário, por exemplo, que fez uma reclamação de assédio. Mas a empresa é cliente Lemos. Isso. Tá? As pessoas podem questionar até que ponto existe isenção do Agostinho, tendo por base que o cliente dele é a empresa. Sim, é que não há nenhum impedimento legal, viu, Milton? Não, sim, São sim. produtos distintos. Né? O fato de ser advogado da empresa não me torna, eventualmente, suspeito de estar investigando. Porque o que eu estou buscando é a verdade. Eu não estou buscando que a empresa seja beneficiada de alguma forma. O que eu quero é chegar à verdade, se acontecer um caso ou não, para resguardar os interesses da empresa e, eventualmente, punir os culpados.
Se for algo improcedente a denúncia, vai ser relatado para a empresa. Olha, essa denúncia não procede. Não, eu entendi, mas, por exemplo, eu falo assim, sob o ponto de vista de justiça do trabalho. Sim. Tá, vamos a coisa mais complexa ainda. Tem uma denúncia feita por esse funcionário, mas esse funcionário, inclusive, ele fez a reclamação no canal interno da empresa, tá? Mas já tem uma queixa trabalhista na Justiça do Trabalho em trâmite em relação a isso. Na questão da Justiça do Trabalho, por exemplo, pela Justiça do Trabalho ser muito ainda tradicional, né? Muito uma visão. Nesse sentido, por exemplo, o juiz trabalhista ele pode chegar e alegar: mas peraí, o doutor Agostinho, o senhor a empresa acionou o senhor para fazer uma investigação corporativa, mas o senhor é advogado da empresa. Entendeu? É isso que eu estou querendo mostrar, esse ângulo de visão, para ver com você como fica uma situação dessa, entendeu? Mas sabe, Milton, a gente nunca teve problemas com isso, porque, de novo, não há nenhum impedimento. Inclusive, eu, e várias vezes em processos trabalhistas, eu junto a investigação que eu fiz. Tá. Até para demonstrar, porque isso já ganha até tempo. Porque quando há uma denúncia, a empresa, como você bem pontuou, a empresa não pode ser conivente. Né? Chegou ao conhecimento dela que tem é aquilo que eu falei no começo, é dever do empregador manter um meio ambiente de trabalho sadio. Então chegou ao conhecimento dela que alguma coisa está errada lá dentro, ela tem dever de investigar. Ela não precisa fazer aquilo internamente. Aliás, é até aconselhável que não faça. É melhor ter um externo para fazer, porque dá mais credibilidade, né? Às vezes o empregado... É o que eu penso também, né? O empregado, quando a apuração da denúncia é uma apuração interna, ele fica com o pé atrás. Porque você já imaginou, geralmente, quando as empresas apuram internamente denúncias, geralmente é o RH, é o jurídico. Agora, você imagina se a denúncia for contra o gerente de RH. Então. Como é que eu vou denunciar se é ele que vai apurar aqui? Então, quer dizer, você traz um pouco mais de credibilidade quando você tem uma pessoa externa totalmente isenta fazendo isso, né? E é o caso, o fato de ser advogado da empresa não me torna isento para apurar a denúncia, porque, de novo, eu não estou querendo privilegiar ninguém. Estou querendo buscar a verdade. Então, quando eu tenho uma denúncia que eu apurei, e isso vira, de qualquer forma, um processo trabalhista, e eu sou contratado para defender a empresa, eu junto toda essa investigação feita lá no processo. Né? E nunca foi alegado qualquer tipo de... E é preciso colocar também o seguinte, Agostinho, que Lemos é um escritório corporativo. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas de médio, não sei, mas de grande porte com certeza, em muitas situações eles têm o corpo jurídico contratado, que é deles, funcionário da empresa, e eles contratam muitas vezes um escritório externo, que seja da área corporativa, justamente para não ter esse vínculo, né, de ser funcionário da empresa, e ao mesmo tempo é um escritório corporativo que está atuando nessa questão. Tem muito isso também, né? Tem. Nem toda empresa tem um jurídico interno capaz de atender todas as demandas. Como você pontuou, uma empresa muito grande. Bom, empresa muito grande fatalmente vai ter muitas ações trabalhistas, muitas ações cíveis, vai ter muitas ações tributárias. Ela ia ter que ter um corpo jurídico interno imenso, né? E fica melhor e mais barato se ela tiver uma assessoria externa. Ela pode ter um jurídico interno para coordenar o escritório externo, mas o escritório externo você vai ter gente mais especializada, você vai ter um corpo jurídico maior que vai conseguir atender melhor a empresa. Então tem vários formatos, né? Tem empresa que tem só o seu jurídico interno e dá conta daquilo, tem empresa que não tem jurídico interno nenhum, só tem externo, e tem empresa que tem essa situação híbrida, tem um jurídico interno que coordena escritório ou escritórios externos. Agostinho Zequim Pereira, sócio líder, Lemos Advocacia para Negócios. Quero te agradecer imensamente você ter aceito o convite. Você vai ter que voltar mais vezes, viu, Agostinho? Porque
30 minutos é muito pouco tempo para complexidade. A gente estava esquentando. É verdade. Mas eu quero te agradecer muito, viu, Agostinho, pela participação. Te agradeço em nome do IBEF de você ter aceito o convite. Obrigado mesmo. Viu? Eu que tenho que agradecer tanto você quanto o IBEF. É sempre um prazer imenso estar com você aqui. Gente, reveja este episódio do IBEFcast com as informações tantas e quantas vezes você quiser. É importante destacar, né, que esse recém-criado comitê de RH do IBEF Campinas Interior Paulista, do qual o Agostinho é o coordenador, né, nós vamos ter aí várias ações, né, vários eventos, inclusive, com relação a questões relacionadas ao RH. Né? E esse ponto, por exemplo, que nós abordamos nesse episódio, é um dos pontos que pode, no futuro, né, ter uma repercussão muito interessante. Então, agradeço sempre a sua audiência e fica o convite para um próximo episódio. Até lá.